Meus amados, hoje nós chegamos na nossa exposição do livro de Isaías, a nossa mensagem número 28. Nós já estamos caminhando há mais de 7 meses no livro de Isaías, desde 16 de julho do ano passado, é claro. E durante, irmãos, esta caminhada já meio longa, nós temos contemplado este tema geral do livro de Isaías, que eu quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Como eu disse, hoje nós chegamos à mensagem número 28, mas hoje nós estamos na segunda parte da mensagem da semana passada, obviamente a 27. Mensagem que começou no capítulo 30, vamos terminá-lo hoje, e também entrar no capítulo 31. Então, aqui, por questão de tempo, irmãos, hoje nós não faremos aquela nossa recapitulação de parte do livro, como fizemos outras vezes, mas nós vamos ler o texto da semana passada, lembrar dos 3 primeiros pontos, as 3 primeiras lições, e aí vamos partir para o texto de hoje, combinado? Isaías capítulo 30, dá uma olhada na sua Bíblia, para que nós possamos ler, como lemos agora há pouco, o Salmo 51, num bonito coral, possamos ler a uma só voz, do versículo 1 até o versículo de número 26, que é onde nós paramos na semana passada. Vamos lá, irmãos? Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. A advertência contra os animais do Neguebe, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas cocovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. O Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá.
Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. A hipocrisia do povo judeu, meus irmãos, está aqui sendo caracterizado nesses capítulos por essa obstinação rebelde e desobediente. Isso os leva a trocar o Senhor pelas suas próprias alternativas e soluções. Particularmente aqui, meus irmãos, Deus está destacando a insistência em eles fazerem uma aliança com o Egito, aliança que Deus não aprovou. O Senhor, então, irmãos, irá mostrar-lhes as consequências dessas atitudes, como vimos no texto. E essas consequências, irmãos, são a vara da motivação. Mas depois também Deus vai usar de consolo, uma cenoura de motivação, buscando atrair o seu povo ao arrependimento e à obediência, quando ele começa novamente a descrever o que aguarda este povo numa restauração futura, quando eles se arrependerem. Bem, na semana passada, irmãos, eu quero passar ali apenas projetando, nós vimos já 3 lições no texto que lemos até agora no versículo 26. Em primeiro lugar, a obstinação em trocar o socorro do Senhor por falsos socorros traz resultados vergonhosos, versículo 1 ao versículo 5. Em segundo lugar, a obstinação impenitente, ou seja, que não se arrepende, resulta em um testemunho das perdas diante dos falsos socorros, versículo 6 ao 17. Em terceiro lugar, apesar da obstinação, o Senhor deseja restaurar os seus, versículos 18 até o 26. Os detalhes e tudo aquilo que nós vimos sobre esses 3 pontos, essas 3 lições, estão no vídeo da semana passada. Os nossos visitantes, se você puder, verifique o nosso canal no YouTube. Todas essas mensagens do livro de Isaías e muito mais estão lá à disposição. Bem, vamos ver agora, meus irmãos, como o Senhor segue a partir do versículo 26. Então deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para nós retomarmos a nossa leitura do 26 até o capítulo 31, versículo 9. Diz assim, meus irmãos, o nosso texto de hoje, versículo 27. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os descaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai, ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Assíria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara do Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronta, já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, com uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também é sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus.
Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se lhe junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Síria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais, a devorará. Todos fugirão da espada, e seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Como os irmãos bem sabem, meus irmãos, o livro de Isaías não é um livro que dá para você ler e apenas superficialmente entender o que o profeta está falando, porque, em especial, ele falou há 2.700 anos atrás. Em uma exposição como essa, nosso objetivo é mostrar as minúcias do texto e, principalmente, tirar as nossas últimas 3 lições, completando a mensagem que começamos na semana passada. Mas perceba que o nosso texto ele possui uma certa alternância. Nós vimos, semana passada, as 2 primeiras lições com mais repreensão, como está projetado ali. Na terceira, um incentivo, mais consolo, mais uma exortação de ânimo. Agora, irmãos, o texto que acabamos de ler, por último, veremos o caminho inverso. Nossa 4ª lição será de incentivo, depois novamente uma repreensão, e encerraremos mais uma vez com a promessa. Como já falei várias vezes, é a vara e a cenoura. É a vara para tentar impulsionar o povo pela disciplina, e a cenoura na frente do cavalo para tentar impulsionar o povo pelas promessas, por aquilo que que eles podem experimentar se voltarem ao Senhor. Bem, vamos continuar? A 4ª lição, meus irmãos, da nossa mensagem, vai do versículo 27 até o versículo 33. Apesar da nossa obstinação, o Senhor sempre será contra os nossos opositores. Esse é um traço, meus irmãos, uma coisa impressionante a respeito do nosso Deus. Eu me refiro à sua fidelidade para com os seus. Mesmo, meus irmãos, nos momentos mais rebeldes, mesmo nas piores mancadas, desde que nós acompanhamos, por exemplo, com os patriarcas, o Senhor continua insistindo com eles. O Senhor continua tentando restaurá-los. O Senhor continua buscando fazê-los novamente uma matéria-prima de cumprimento das suas promessas. O nosso Deus tem uma característica de ser o Deus de restauração. Ele não é o Deus de uma falha, joga fora. Ele é o Deus da 2ª chance, da 3ª chance, da 4ª, da 5ª e de muitas outras na vida daqueles que Ele tem escolhido para ser seus, para cumprir as suas promessas através dessas pessoas, dessas vidas. Porém, é preciso destacar, meus irmãos, preste bem atenção, que a razão número 1 para esse modus operandi, para essa maneira de agir do nosso Deus, não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos os melhores, não é porque os que são de Deus, nós somos insubstituíveis. Deus não insiste conosco porque sem a gente Ele está mal. Ele não insiste com os seus porque sem a gente Ele, vamos dizer assim, está perdido, está no mato sem cachorro. Não é o nosso Deus, não é o que acontece, não é por essa razão. A razão, meus irmãos, porque Deus faz isso, preste atenção, é a absoluta fidelidade de Deus a si mesmo, aos seus propósitos, aos seus planos. Aquilo que o nosso Deus determinou, aquilo que o nosso Deus decretou fazer, Ele fará, Ele vai fazer. Nós podemos, irmãos, inclusive confirmar isso no próprio livro de Isaías. Deixa eu ler para vocês o que nós encontramos alguns capítulos à frente, no capítulo 37. Lá no capítulo 37, meus irmãos, encontramos o Senhor declarando o que aconteceria com os assírios. Esse povo que está trazendo tanta preocupação a Judá, a Jerusalém, a sua capital. Olha o que Deus fala no capítulo 37. Por isso,
Assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Então Deus já fala o que ele vai fazer. Agora, veja por que ele vai fazer. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim. Está no texto. É verdade que ele completa nesse versículo dizendo: e por amor de Davi meu servo. E ele termina: então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. E o povo de Deus não teve que levantar um dedo sequer. Por amor de mim. Mesmo, meus irmãos, como eu disse com a menção de Davi, não era por causa da pessoa de Davi em si. Davi era um homem admirável, com certeza absoluta. Mas ele também tem as suas mancadas. E Deus também insiste com Davi. Continua com Davi. E ele menciona Davi, meus irmãos, aqui por causa das promessas feitas a este homem. Promessas essas que levariam o curso da história da redenção até o descendente mais ilustre de Davi, o Messias, o Senhor Jesus. Então veja bem, meus irmãos, Deus está sempre jogando esse xadrez, onde ele preserva a história e preserva o andamento, como eu disse, por amor de si mesmo, que ele é um Deus fiel. Isso dito, olha o texto, vamos para ele. Nesse cenário, meus irmãos, como eu disse, de obstinação e rebeldia, o verso 27 retoma, não mais falando do futuro, mas agora falando da situação presente e angustiante de Judá. Qual é a situação? Para os nossos visitantes que não estão acompanhando. Nessa época, meus queridos, o Império Assírio, certo? O império que pegava ali todo o Irã, Iraque, toda aquela região da Turquia, até mesmo o norte da África, Oriente Médio, tudo aquilo. Estava varrendo, passando a régua e conquistando absolutamente tudo. Judá, o reinozinho dos judeus que sobrou, estava tremendo no lugar. Estava batendo o joelho, estava com medo. Praticamente só sobrava a eles. É aquele pedacinho não conquistado, com tudo pertencendo aos assírios. E é nesse cenário, meus irmãos, que eles, em lugar de ouvir o profeta de Deus, eles estão aqui em uma situação de desobediência, motivada pelo medo e pela incredulidade do que Deus estava prometendo. Medo dos assírios, incredulidade que o Senhor iria realmente livrá-los, como estava dizendo a palavra de Deus através de Isaías. Diante disso, vejam, diz o texto, o Senhor é retratado em sua ira flamejante e consumidora. Isaías usa, meus irmãos, esses exageros, essas hipérboles, para que eles entendam a grandiosidade de Deus. No verso 28, ele continua descrevendo o Senhor como tendo um sopro mais forte que uma correnteza, uma torrente, como diz o texto. E esse Deus pode sacudir as nações e pode impedir as nações de fazer o que elas querem, mudando a sua direção. O que Isaías está falando? Confie nele, porque ele vai mudar o que a Síria está fazendo e eles não vão tocar no meu povo escolhido. Aqui, meus irmãos, aí está apresentando Deus como a garantia de Judá. Eles podiam confiar no Senhor porque o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer um e muito menos do que os assírios. Qualquer nação e qualquer império não chega perto do poder do nosso Deus. Tal libertação prometida aqui seria respondida por Judá, diz o versículo 29, com celebrações e com festas. Eles veriam Deus agindo e se alegrariam. Naquele momento, irmãos, eles viviam em aflição, mas viria o dia da alegria, da festa. E quem é o responsável por isso? O Senhor. O Senhor é que ele seria responsável pela chegada desse dia de alegria. O Senhor, e não o Egito, a quem eles estavam buscando recorrer, depender, se aliar. Mesmo, irmãos, com a obstinação do povo, o Senhor decide livrá-los. O Senhor faz isso como demonstração de que a confiança deles no Senhor não seria sem sentido, seria, por outro lado, o único meio real de preservação para eles, o único meio para eles se livrarem de qualquer risco, de destruição, como eles estavam realmente preocupados. E aí ele continua, Isaías dizendo, no verso 30, o Senhor irá mostrar sua glória para o seu povo, com voz majestosa, com ira impetuosa, fogo consumidor. Eles serão provados pelos inimigos do povo de Deus. E caso eles ainda estivessem dúvidas sobre o que o Senhor está falando, no versículo 31, olha aí, elimina toda dúvida.
o Senhor iria despedaçar a Síria. O problema deles, se era esse, poderia ser esquecido, porque Deus promete que aquele problema em particular, Deus iria endereçar e Deus iria despedaçar aquele povo inimigo. Destruição para os inimigos do povo de Deus e para o povo de Deus, festa. É o que diz o versículo 32. Perceba, irmãos, como ele retrata isso. Cada pancada da vara no inimigo seria feita com fundo musical e instrumentos de celebração. Eles estariam celebrando enquanto Deus derrotaria os inimigos do seu povo. No verso 33, para encerrar esta sessão, o exército assírio seria destruído como um sacrifício em uma pilha de madeira em um lugar chamado Tofete. É interessante, meus irmãos, Isaías, ou melhor dizendo, o próprio Senhor, ter escolhido exatamente este lugar, porque Tofete era uma área que fica no vale de Inom, ao sul de Jerusalém. E sabe o que acontecia nesse vale? Ali haviam colocado uma estátua de um falso deus, chamado Moloque. Moloque, não moleque, viu? Porque o pessoal aí na internet fica ligando uma coisa com a outra, não tem nada a ver, tá? Moloque. E, meus irmãos, esse talvez fosse o lugar mais baixo da idolatria possível. Moloque possuía 2 mãos desta maneira, sobre as mãos uma bacia, uma pira para colocar fogo. Fogo era acendido embaixo das mãos de Moloque naquela bacia. E recém-nascidos eram oferecidos ali dentro. Nossa sociedade hoje está fazendo a mesma coisa através da indústria do aborto. Está oferecendo os nossos filhos e filhas a um Moloque moderno. Me permita abrir esse parênteses. Mas Deus marca, meus irmãos, a derrota da Síria neste lugar para mostrar ao povo de Jerusalém quem que realmente era o verdadeiro Deus. Aliás, o único Deus. Moloque não existe. Não existe uma entidade. No máximo existe demônios, mas não existiam de verdade esses falsos deuses. E ali, aquela região onde a idolatria havia sido feita, infelizmente voltaria a se fazer nas décadas seguintes. Ali, Deus iria decretar a derrota da Síria. E como eu li o texto agora há pouco, iria matar centenas de milhares dos seus soldados. Tudo isso, meus irmãos, que vai acontecer, também vai acontecer mais à frente no texto de Isaías. Por ora, Judá é desafiada a confiar no Senhor. O Senhor, Ele é o Deus misericordioso e longânimo que, apesar da rebeldia do seu povo, ainda se levanta para defendê-lo dos seus inimigos. Então, apesar da nossa teimosia, apesar muitas vezes, irmão, da nossa obstinação na nossa história com Deus, o nosso Deus sempre será contra os nossos opositores. Ele pode disciplinar o seu povo, mas Ele nunca deixará aquele que se levanta contra os seus sem a sua própria justiça da parte do Senhor. Bem, depois desse miolo do sanduíche, o Senhor precisa novamente recorrer à vara. Essa 4ª lição foi de esperança, de promessa. Mas aí ele volta, meus irmãos, com mais lições para mostrar que a submissão era necessária para quebrar o coração rebelde, teimoso, obstinado daquele povo de 2.700 anos atrás. Nossa próxima lição, meus irmãos, 5ª lição, nos ensina o seguinte: a obstinação nos leva a trocar o Todo-Poderoso por aquilo que nada pode. A obstinação, a teimosia, a rebeldia nos leva a trocar o Todo-Poderoso por aquilo que nada pode. Versículos 1 ao 3, agora já do capítulo 31. Seguindo, irmãos, a linha do começo, lá na nossa primeira lição, que projetamos agora há pouco, Isaías dirige este povo novamente um ai. E ele está fazendo isso, irmãos, para o esforço de Judá em fazer ou insistir na aliança com o Egito. Lembra que vimos semana passada? Eles haviam mandado emissários até lá, para não fazer apenas uma aliança, mas trazer cavalos, que ia ser, digamos assim, a garantia de vitória na mente deles. Os emissários, esses que foram enviados no capítulo anterior, são os principais destinatários deste ai, do capítulo 31. Eles foram enviados pelos líderes de Jerusalém, mas o Senhor os toma como responsáveis por aceitar tal missão totalmente contrária à vontade de Deus. Isso aqui, inclusive, irmãos, dá-nos uma lição importante, uma sublição, se você preferir. Se você obedece a conselhos, a ordens ímpias, injustas, ilegais, você é tão responsável como aquele que lhe mandou. Diversas vezes eu já vi irmãos chegarem perguntando: pastor, no meu trabalho
me orientaram a fazer tal e tal coisa. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei, não faça. Porque se tal e tal coisa é contrária à palavra de Deus, à ética, à moral, ou é ilegal propriamente, como você vai se envolver com isso? Ou seja, meus irmãos, Deus toma aquele que age de livre vontade na injustiça como também responsável por aquilo que está acontecendo. O verso o verso 12, inclusive, menciona os cavalos que eles contavam que iriam trazer para ajudar na vitória. Verso 12 do capítulo anterior. E certamente, meus irmãos, quando vão lá atrás desse socorro e confiando, né, nos grandes e poderosos cavalos do Egito, eles se esqueceram, meus irmãos, de um salmo de Davi, o salmo número 20. E eu acho isso curioso, meus irmãos, porque muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida contrárias à palavra de Deus e contrárias, às vezes, a coisas que nós cantamos. Cantamos uma coisa, vivemos outra. E não é isso que Judá está exatamente fazendo agora? Deixa eu ler para vocês o Salmo 20, presta atenção. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Pronto, eles estavam em tempo de angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Perfeito! Este é o que está atentando ao Salmo 20. Do santuário te envio auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Lembra, meus irmãos, semana passada, que estava vivendo uma vida religiosa de hipocrisia? Para Deus atender às suas ofertas e aos seus holocaustos, ou seja, seus sacrifícios de animais, o coração tinha que estar quebrantado. O coração tinha que estar voltado para o Senhor. Como eles precisavam, meus irmãos, ouvir o Salmo 20? Deixa eu continuar. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão. Agora preste atenção no versículo 7 do Salmo 20. Música que eles cantavam em Jerusalém, com certeza. Alguns confiam em carros. Você já sabe o resto, né? E outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Esses que confiam em carros e cavalos, versículo 8, eles vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Irmãos, como é triste quando o povo de Deus tem todo o recurso da palavra de Deus. Nós, para fazermos o oposto do que às vezes a nossa vida está sendo feito. Em qualquer esfera, na minha vida pessoal, na minha vida matrimonial, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida de igreja, na minha vida na sociedade. Para cada instância, para cada detalhe, para cada ponto da nossa vida, a palavra de Deus tem sabedoria, conselho, orientação, direção para nós. Amém? Quando não olhamos para cá, vamos atender ao desejo, ao conselho do nosso coração. Agora, você sabe o que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração? Que ele é o que, irmãos? Enganoso. É o que nos diz o Senhor através do profeta Jeremias. Portanto, eles estavam trocando o Todo-Poderoso por aquilo que nada pode, porque não lembravam, inclusive, do texto que está presente no seu próprio livro de Cânticos, o livro dos Salmos. Eles agora, meus irmãos, haviam se tornado os que confiam em cavalos e carros e não confiavam no nome do Senhor, o Deus deles. Queridos, que coisa espantosa. O testemunho sobre eles que ficaria para o futuro é que, diz o texto, não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Termina o verso 1. Algo interessante sobre esta combinação, irmãos, de Egito e cavalos, é que nós encontramos um outro texto, mais antigo ainda, lá na Torá, no Pentateuco, em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, existe um alerta para quando Israel tivesse um rei. Não tinha rei naquela época, mas já estava escrito um aviso, cuidado, rei que virá. Olha o que o texto diz, Moisés escrevendo. Esse rei, que Deus vai lhe dar lá no futuro, como por exemplo o rei que eles tinham agora nos dias de Isaías, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar adivinha só, irmãos, aonde? Egito. Está lá, Deuteronômio 17, versículo 16. Irmãos, isso aqui é no mínimo 1000 anos antes de Isaías.
Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Egito, irmãos, era onde eles tinham sido escravos. A volta ao Egito era uma simbolia de voltar à velha vida. É um simbolismo de dizer, Deus não é suficiente, deixa eu buscar lá o socorro. Mas eles insistiram. E é impressionante mesmo os detalhes que encontramos quando nós começamos a relacionar texto das Escrituras com outros textos das Escrituras. Moisés, centenas de anos antes, alertou exatamente para o que estava acontecendo nos dias de Isaías, através do rei de Jerusalém. Uma das ofensas da busca dessa aliança, meus irmãos, é que revela a arrogante atitude de Judá. Judá é como um filho que acha que sabe mais que seus pais. Por isso, no verso 2, Isaías ressalta que Deus também é sábio. Você sabe muito? Deus também sabe. Eles sabiam das coisas? Deus também. Isaías, meus irmãos, nem precisa destacar o óbvio, que o Senhor é muito mais sábio do que meros homens, do que nós, do que os habitantes de Jerusalém e seus líderes. Porque o que importa, a diferença que Isaías presta atenção aqui e fala, olha o texto do versículo 2, é que diferente de todos eles, o Senhor não apenas sabe das coisas, mas Ele também pode fazer as coisas. No verso 2 diz que Ele pode trazer a desgraça. Porque, meus irmãos, uma coisa é saber, outra coisa é poder. Eu sei de muitas coisas e necessidades da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, mas às vezes está fora das minhas mãos. Eu não posso fazer nada. Eu estou de mãos atadas. A minha mão é curta para poder resolver a distância do problema, mas não do nosso Deus. Ele pode trazer a desgraça para com o povo que eles estavam preocupados com o Império Assírio. Está dentro do seu poder, está dentro da sua capacidade. Ele literalmente, irmãos, só precisa querer, desejar, e vai acontecer. Não é exatamente, meus irmãos, o que aquele homem disse para Jesus, que Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aí falou, se tu queres, Senhor, tudo é possível. Ele sabia que o Senhor que estava diante dele simplesmente precisava desejar, querer, e as coisas de fato aconteciam. Eles haviam empenhado a sua palavra, o Senhor havia empenhado a sua palavra de que ele iria se levantar contra os perversos e maus, e ele de fato irá cumprir a sua palavra. E quem poderia impedi-lo, irmãos? Esse é outro problema. De alguma forma entrou na cabeça do povo de Jerusalém que Deus é bem intencionado, mas vai que ele não consegue terminar. Vai que a gente confia nele de uma forma meio abstrata, né? Cadê Deus? Dá para vê-lo? Qual é a garantia de que ele vai resolver? E dá ruim. Se a gente apostar nele, a gente não conseguir aquilo que a gente queria. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente olha para aquilo que se vê, a pessoa que a gente busca ajuda, o dinheiro que a gente vai pegar emprestado, o socorro para aquela pessoa influente, são coisas palpáveis. E eu posso pegar, eu posso ver, eu posso enxergar. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A verdade que Jesus fala a Tomé, tantos anos depois de Isaías, ela é perene. Somos bem-aventurados, somos felizes, o povo de Jerusalém seria, se eles entendessem que ninguém poderia impedir o Senhor, ninguém poderia resistir a ele, nem os assírios. Eles eram meros homens, diz o texto, não Deus. Seus cavalos eram meros animais, não era o espírito. Assim, meus irmãos, quando o Senhor estender a sua mão contra os rebeldes, e aqueles, inclusive, que os ajudam, que se juntam a eles, diz o texto que eles serão simplesmente instruídos juntos e cairão. Porque estão se juntando na mesma responsabilidade, na mesma rebeldia de se voltar contra o Senhor. A obstinação nos leva, irmãos, a trocar nosso Deus Todo-Poderoso, os recursos que Ele tem, as promessas que Ele nos dá, e confiar naquilo que simplesmente não tem poder algum. Porém, meus irmãos, eles não pararam, mesmo diante de mais esse alerta do Senhor. Enquanto o Senhor continua misericordioso, longânimo, então o Senhor busca lembrá-los do que eles estão perdendo com a sua rebeldia. Nós vamos fechar nossa mensagem, meus irmãos, isso até algo que eu fico grato, com essa última parte de promessa. Deus está mostrando para eles, olha o que vocês estão perdendo se vocês não confiarem em mim. Se vocês confiarem no Egito, a perda é garantida.
Mas se vocês confiarem em mim, vocês vão receber mais do que vocês estão pensando. Em sexto lugar, meus irmãos, para terminarmos a nossa mensagem, o Senhor demonstra o seu poder comprovando a inutilidade da nossa obstinação. O Senhor demonstra o seu poder, demonstra aquilo que Ele pode fazer, demonstra aquilo que Ele promete, comprovando que é inútil confiarmos apenas em nós mesmos, nas nossas decisões, na nossa teimosia, na nossa obstinação. Assim, irmãos, no fim da nossa alternância, de tons no nosso texto, o Senhor busca atrair o seu povo mais uma vez com promessas. Acompanhe. Deus, no verso 4, assegura ao seu povo que a sua grandeza os protegeria da terrível ameaça assíria. Ele faz uso da figura de um leão. Assim como o leão encontra um rebanho de ovelhas e não tem medo dos pastores, ele não teria, obviamente, medo também de meros assírios. Os judeus poderiam estar apavorados, mas para o Senhor isso nada serviria. Não teria medo, não teria impacto nenhum, porque o poder e a força, a proporção do Senhor é muito maior. Um leão grande contra pastores com um pedaço de pau nas mãos. Essa é a figura que Deus faz aqui. Ele não se intimida, ele segue em frente e ruge ao lado da sua presa, que seria a Assíria. Ele prometeu, diz o texto, descer para lutar no Monte Sião, isto é, em Jerusalém. E acho essa figura interessante, meus irmãos, porque esse é um dualismo entre a parte de baixo e a parte de cima, o alto e o baixo. E algo que Isaías usa muitas vezes para apontar, sabe o que, irmãos? A separação, a distância que esse povo estava vivendo do Senhor. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele sempre foi um Deus que buscou viver no nosso meio. Deus vivia no meio de Adão e Eva no jardim. Deus vivia no meio do seu povo, lá no tabernáculo, lembra? Ele se manifestava sobre a Arca da Aliança. Deus sempre teve prazer de viver no meio do seu povo. Mas o próprio Isaías diz que os seus pecados fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então, Isaías usa aqui, meus irmãos, essa figura que Deus vai descer. E não vai ser a última vez que ele vai usar isso. Ele vai usar também lá quase no final, irmãos, do capítulo 64, passagem que inclusive está gravada, não ela toda, só a referência, dentro da minha aliança de casamento. Isaías 64 diz o seguinte: ah, se rompesses os céus e descesses. Está vendo só? Isaías está entendendo e dizendo para o povo, Deus está longe de nós por causa do nosso pecado. Então ele diz, ah, se descesses do céu e rompesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, você está lá em cima, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois, aí Isaías olha para o passado, irmãos, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que me entristece, meus irmãos, na história desse livro inteiro, é você pegar um texto que está lá no antepenúltimo capítulo, 64, que nos comprova que até o final, esse povo não vai se render à mensagem de Isaías e, obviamente, principalmente, se voltar para o Senhor. Na sequência do nosso texto, irmãos, no verso 5, o nosso Deus vem do alto, protegendo Jerusalém, e não deixando cair nas mãos do inimigo. Ele faz como uma ave que está protegendo seus filhotes. Diz que o Senhor a protegerá, a livrará, a poupará, a salvará. Palavras iguais que estão sendo repetidas para mostrar Deus vai fazer o que está prometendo. Então, diante de tal resgate por parte do Senhor, no verso 6, Isaías exorta a nação, então, a voltar-se para aqueles contra quem se revoltaram. Olha que interessante, meus irmãos, o desafio é feito, volte para o Senhor, mas também há confrontação, porque vocês se revoltaram contra Ele, vocês o abandonaram. Diz, inclusive, que eles se revoltaram contra o Senhor tremendamente. Com motivação para uma mudança agora, no presente, nos dias de Isaías, o profeta fala que haverá um dia, eventualmente, no qual eles jogariam fora os seus ídolos em favor do Deus verdadeiro.
Aliás, Isaías falou a mesma coisa no capítulo anterior, versículo 22. Nós lemos hoje. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Isaías, então, meus irmãos, usa esse dia onde o povo finalmente se voltará para o Senhor como mais um estímulo, como mais uma maneira de chamá-lo. Portanto, no presente, Judá deveria jogá-los agora fora, já. A sua esperança futura no reino, no qual viveriam em fidelidade ao Senhor, deveria mudar o comportamento deles no presente. A esperança futura, meus irmãos, de uma vida melhor com o Senhor, deve impactar o nosso agora. A realidade futura deverá ter um impacto ético na nossa vida, moral na nossa vida, de santidade em nossa vida. O impacto principalmente, meus irmãos, na forma como vivemos. Este, meus irmãos, é um tema escatológico sempre presente quando nós falamos do futuro. O apóstolo João escreveu esse texto tão maravilhoso que nós conhecemos, que haverá um dia onde nós o veremos como ele é. Enquanto esse dia não chega, como é que eu vivo agora? 1 João capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha o versículo 13, irmãos. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Irmãos, a lição mais importante do fim do mundo, do fim dos tempos, da escatologia, da volta de Jesus, não é ficar tentando descobrir detalhe de profecia, se vai acontecer assim assado. O detalhe mais importante é como isso influencia a minha vida agora. Como eu trato o meu cônjuge, como eu trato o meu funcionário, como eu trato o meu patrão, como eu trato o meu amigo, como eu vivo em sociedade, como eu prego o evangelho, como é meu testemunho. Portanto, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, a santidade futura, garantida pelo Senhor, é a realidade do reino prometido por Ele, devem ser os estímulos irresistíveis para a mudança e transformação. Quando? Agora, no meu presente. É isso que Isaías está falando para eles. Há um futuro glorioso esperando para vocês. Vivam hoje como quem merece, como quem é digno, como quem condiz com aquilo que Deus tem preparado para vocês. Vamos para o final, meus irmãos, do nosso texto. Isaías termina nos versos 8 e 9, afirmando novamente que a Síria cairia, mas seria apenas por causa, não da obra deles, dos homens, mas na obra de Deus, não por espada do homem, como ele diz aqui. Veremos, irmãos, alguns capítulos mais à frente, o texto que inclusive li um pedaço hoje, que os comandantes assírios, vendo o estandarte da batalha de Judá e os seus soldados sendo massacrados pelo anjo do Senhor, ficarão aterrorizados. O fogo e a fornalha, no final do nosso texto, deve se referir ao fogo do altar do holocausto que queimava continuamente. Ao proteger Judá, Deus faria com que o fogo do altar continuasse a arder, ou seja, a proteção dele manteria o Senhor sendo adorado e servido dentro de Jerusalém. As promessas, meus irmãos, de Deus continuariam, elas seguiriam em frente, porque Deus iria proteger os seus. Passaria por Judá, o Messias sairia de Judá, nasceria em Belém, da descendência de Davi, e o reino messiânico estaria ali, ele reinando em Jerusalém. Tudo está sendo protegido pelo Senhor, porque está de acordo com os seus planos, de acordo com a sua vontade. Ao longo da história, portanto, irmãos, o Senhor vem protegendo pessoas, lugares e nações, de novo, não porque eles são especiais, não porque eles são melhores, mas está fazendo pela glória do seu próprio nome. O Senhor será glorificado em sua fidelidade, à medida, irmãos, que Ele cumprir ao pé da letra cada uma das suas promessas, inclusive essas que nós temos aprendido já nesses 31 capítulos do livro de Isaías. Deus é fiel e vai cumprir exatamente aquilo que Ele tem nos prometido. Para nós encerrarmos, irmãos, a nossa mensagem de hoje, vamos levar para casa pelo menos 3 reflexões em cima desses últimos
3 pontos das últimas 3 lições. Em quarto lugar, a gente viu que apesar da nossa obstinação, o Senhor sempre será contra os nossos opositores. Amados, em Cristo, temos o consolo de que podemos sofrer as consequências da nossa desobediência, com certeza, da nossa até obstinação. Porém, no final de tudo isso, o nosso Deus jamais nos abandonará. Paulo, meus irmãos, não tinha dúvidas de que Deus não faz trabalho pela metade. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, ele nos deixou esta pérola, esta pedra preciosa. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba que não é uma possibilidade, nem mesmo uma probabilidade. Se trata de uma convicção. Diante de suas lutas por causa de sua própria rebeldia, em Isaías capítulo 49, Judá irá reclamar que o Senhor os havia abandonado. Olha o que eles falam para Deus, irmãos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor ficou extremamente triste ao ouvir isso. Porque eu e você estamos ouvindo o que Isaías está falando, e nós estamos no capítulo 31 apenas. Quando chega no capítulo 49, começa o mimimi. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. E aí, meus irmãos, Deus responde com um dos textos que é de rasgar o coração de qualquer pessoa que de fato percebe o amor do nosso Deus. Ouça: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Irmãos, quando Deus abre o seu coração para mostrar quanto ama o seu povo, as palavras cessam. A gente fica sem resposta. Hoje, na verdade ontem, na verdade sexta-feira, quando eu preparava o material da EBD e lia algumas coisas e tal, a sensação que vinha no meu coração, meus irmãos, é quanto e quantas vezes eu desapontei o meu Senhor. Como isso é um tema repetitivo na minha vida. Mas eu estava com a mensagem de Isaías já na mente, já me preparo, eu lembrei do que está ali. Apesar disso, o Senhor sempre será com os opositores. Apesar disso, o Senhor não desiste dos seus. Apesar disso, o Senhor não larga os seus. Ele não tem plano B. Com uma nação como essa que a gente está acompanhando o que faz, enquanto desfaz de Deus, qual é a resposta dele? Até uma mãe vai esquecer do seu filho, mas eu não. Porque eu escrevi o nome de vocês na palma das minhas mãos. A gente pode depreender hoje, meus irmãos, que na glória existe uma mão perfurada com o nosso nome escrito. Ele não se esquece dos seus. O nosso Deus é o Deus que jamais abandona, que jamais esquece, que jamais está ausente da vida daqueles que Ele chamou para serem seus. Nossa quinta lição, repetindo: a obstinação nos leva a trocar o Todo-Poderoso por aquilo que nada pode. Os cavalos do Egito, irmãos, muitas vezes nos seduzem como sendo a solução que nos falta para os nossos problemas. Perceba, meus irmãos, que o erro não é usar cavalo. Não usar cavalo nem como instrumento de batalha ou como transporte. Isso não é o ponto aqui. Deus estava dizendo: vocês têm que guerrear a pé. Não é isso que Deus está dizendo, de forma alguma. Tal como o erro não é usar, meus irmãos, recursos legítimos que estão à nossa disposição. E quase sempre esses recursos, inclusive, são dados a nós pelo próprio Senhor. Esse não é o ponto aqui. A questão é outra. A questão, meus irmãos, é quando os cavalos são o nosso socorro e o Senhor se torna um apêndice do qual nós mal lembramos. Quando lembramos? Este é o ponto. Se o povo de Judá e Jerusalém, meus irmãos, tivesse dobrado os seus joelhos dizendo: Senhor, devemos ir ao Egito, buscar cavalos para guerrear contra os assírios, o Senhor vai permitir, o Senhor vai nos abençoar, Deus teria respondido. Talvez Deus tivesse respondido até: sim, boa ideia. Os cavalos lá são lindos, eu que criei.
Vai lá, busca na passagem, vai em tal lugar, pega os escudos, volta que a gente vai trucidar esses assírios aí, vai passar a régua. O problema, meus irmãos, não é fazer as coisas, é fazer as coisas por nós mesmos. A exceção é claro, obviamente, daquilo que é claramente pecado. Senhor, devo me casar com essa pessoa aqui que não crê no Senhor, que é ateia, que blasfema do nome do Senhor. Precisa orar para uma coisa dessa? É testar Deus, né? Porque há coisas que são óbvias. Deus já disse que tem que fazer o que não tem que fazer. Mas nas coisas, meus irmãos, que nós estamos diante de uma encruzilhada de decisão. Amados, precisamos dobrar os nossos joelhos. Eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos fazer como Davi. Essa semana, na vigília, eu lembrei sobre isso. Davi era um homem extremamente capaz, era um guerreiro. Davi era o cara. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Não é isso? O que Davi faz? Fazia um altar, chamava o sacerdote, consultava o Senhor. Devemos ir à guerra contra os filisteus, devemos ir à guerra contra os amalequitas, devemos ir à guerra contra quem quer que fosse. Capaz, poderoso, jovem, ele consultava o Senhor, e vez após vez, olha que interessante, Deus dizia, pode ir, sinal verde, está liberado. Mas ele consultava o Senhor. É verdade. Em muitas circunstâncias, Deus vai dizer, nananina não, tem coisa melhor, tem um caminho melhor, mas consultamos o Senhor. Os cavalos do Egito não nos seduziram, e esperamos por aquilo que o Senhor tinha para nós. Em sexta lição, o Senhor demonstra o seu poder comprovando a inutilidade da nossa obstinação. Ao nos ver, meus irmãos, diante de erros por causa dessa nossa teimosia, o Senhor coloca ao nosso dispor, para nos estimular a uma mudança, os muitos exemplos de livramento, de providência, de sustento, enfim, de intervenções que Ele já realizou em nossas vidas. A futura esperança certa da vida eterna deve produzir santidade na nossa vida agora. Mas em meio a essa santidade, meus irmãos, podemos e devemos viver a sombra protetora das intervenções que Deus já fez em nossas vidas e em nossa história. Como eu já disse tantas vezes, meus irmãos, respeite o currículo de Deus. Lembre o que o Senhor já fez na sua vida. Lembre, meu querido, onde você poderia estar hoje. E vem à minha mente, irmãos, o testemunho de vários irmãos aqui, inclusive quando deram nos seus batismos, e contaram o que fizeram na sua vida, como eram. Alguns, inclusive, podendo repetir a canção do Stênio, mas na verdade a música de Agostinho, tarde te amei, beleza minha, porque vieram encontrar o Senhor já nos seus 40, 50 anos de idade. Tudo bem, mas o Senhor mudou a sua trajetória, o Senhor mudou a sua vida. Quando nós, meus irmãos, às vezes ouvimos esses testemunhos do fulano que foi ex-isso, ex-traficante, ex-bruxo, ex-sei lá o que, ex-feiticeiro, gente, poxa, eu não tenho testemunho nenhum. Fiz nada, mais do que eu fiz uma vez foi roubar um doce lá na venda da esquina. Que bom. Sabe por quê, meus irmãos? Era o Senhor lhe protegendo, já guardando a sua história, até o dia que Ele iria lhe chamar para ser seu. Quando olhamos, irmãos, então para o currículo de Deus na nossa história e lembramos do que Ele já tem guardado para nós no futuro, que possibilidade de presente maravilhoso nós podemos ter. Um Deus que nunca nos abandonou, e um Deus que já está preparando o melhor para nós. Um Deus que nunca esquece de nós, um Deus que está sempre conosco. Nós sabemos que tal estímulo não funcionou para o povo de Jerusalém, mas que funcione para nós, irmãos. Eu queria convidar-nos a orar nesse instante, colocar nossas vidas diante do Senhor. Se você percebe, se é a sua opinião, que você está vivendo aquém, abaixo daquilo que o Senhor tem investido na sua vida, eu não vou chamar ninguém à frente, é você e o Senhor aí. Você não precisa de uma demonstração desta forma para se tornar algo significativo. Baixe sua cabeça comigo agora, feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor, pergunte ao Senhor, avalie diante do Senhor
como você tem vivido, como tem sido a sua vida, e qual a resposta que hoje você pode dar a todo o investimento, toda a bênção, toda a providência, todo o sustento que Ele tem dado a você. Senhor, nosso Deus, Teu povo se reúne essa noite diante de um texto tão maravilhoso, um texto de 27 séculos, mas que exala atualidade, modernidade, presença hoje. O texto, ó Deus, que nos traz a necessidade de olhar para nós e perguntar: Senhor, eu tenho de fato confiado em Ti. As minhas escolhas, as minhas opções refletem dependência ou refletem obstinação? A minha vida e o meu testemunho têm estimulado outras pessoas a servirem mais ao Senhor e se aproximarem de Ti, ou eu tenho sido instrumento para alienar as pessoas do Senhor? Essa noite, ó Deus, o nosso pedido é que o Senhor venha falar às nossas vidas, aos nossos corações, não apenas nesse instante, mas nas horas e dias que virão, e o Senhor possa nos mostrar: sonda-me, ó Deus, mostra o nosso coração, vê se há em nós caminho que tem desagradado o Senhor e muda-nos para o caminho eterno, que nós queremos viver no máximo da nossa possibilidade, de forma que agrade e glorifique um Deus que não esquece de nós, antes tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.